E aí, Leandro, como é que você tá? Tudo bom? Opa, Mauli, tudo bom aí com você? Tudo ótimo, cara. Obrigado por fazer essa entrevista, hein? Te agradeço. Que isso, imagina, conte comigo. Viu? Conta pra mim como é que era a sua vida antes de você conhecer o Metro Overdrive e o que tirava o seu sono, te incomodava que fez você buscar por uma solução diferente do que havia no mercado. Bom, eu tinha passado por algumas outras escolas, né? E o que me incomodava era o fato de eu passar 6, 7 meses num determinado tempo verbal, né? Então, chegava lá o livro, então vamos estudar o to be. Aí você repetia aquela série de frases. E isso me incomodava porque a comunicação é muito mais fluida, né? Você precisa de todos os tempos a todo momento. Sim. Então eu sentia que para eu chegar onde eu gostaria de chegar, eu iria demorar muito mais tempo do que o normal. Aham. Então isso era uma coisa que me incomodava bastante. Tá certo, verdade. E depois que você começou a estudar com o metro, que você aprendeu todos os termos verbais, o que é feito num prazo bastante curto de tempo, né? Como é que ficou o seu inglês e como é que está o seu inglês hoje? Como é que foi essa transição, essa mudança? Bom, ali eu fiquei bastante surpreso logo no começo do método, né? Como que é isso, né? Como que eu vou aprender todos os métodos, ou todos os tempos verbais ali em 4, 5 meses para eu poder me mover na língua? E foi mais simples do que eu imaginava. Então, depois de aprender todos os tempos, é lógico que aí você vai recheando dentro da sua capacidade de ter Sim, o domínio das palavras e assim por diante, mas eu já me sentia mais confiante, mais pronto para lidar com determinadas situações. Então, se por exemplo o meu foco era, né, como é o inglês para o trabalho, então eu comecei a ler textos, a buscar palavras que faziam sentido dentro do meu cotidiano, e aí para aplicá-las dentro das estruturas verbais que eu havia aprendido. na verdade, né, quando você aprende os termos verbais, a gente não está falando de gíria, expressões, são coisas que levam tempo para você adquirir, né? Mas para você trabalhar em inglês e não perder oportunidades, não perder promoções, você tendo os tempos verbais, conseguindo falar um inglês sólido, né, até simples no início, mas com o vocabulário da sua área, o que não é difícil de você conseguir absorver, né? Basta fazer uma Sim, lista lá e no dia a dia estudando, você começa a fazer reuniões, começa a trabalhar em inglês, na verdade? sim, sim, com certeza. E até pelo fato do domínio dos tempos, para que você aprenda por você mesmo, lendo textos ou ouvindo podcasts, fica mais simples. Sim, Porque você entende a estrutura. De repente você desconhece uma ou outra palavra, então você vai se atualizando, e aí sim. você começa a entender até como as pessoas aplicam aquilo de fato no seu dia a dia, para tratarem sobre os temas. É. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante até para esse próprio desenvolvimento e aprendizado sobre o que eu quero me aprofundar mais. Então, dominar os tempos verbais fez isso para mim. Então, eu comecei a conseguir ter acesso muito mais rápido e fácil a textos, sem fazer uso de tradutores, né? Então, Sim. isso me ajudou bastante. Porque você se pintar uma expressão, uma palavra que você não conhece, entra no Google, faz uma pesquisa, já era. A tempo verbal, Sim, não, nada vai resolver. Mesmo que você traduza uma frase, se você precisar entrar numa reunião ou escrever um e-mail rápido, né, você precisa saber falar inglês, né? sim, É uma sim. questão de construir uma frase que a pessoa entenda o que você está falando, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, né, Mauri? Hoje ainda é muito comum nós vermos as pessoas usarem o have no sentido de existir, mas no sentido figurado. Exato. E logo no começo, dentro da Nine Yards, a gente aprende o there are, no sentido de Aham, haver, dá pra ver. o que é totalmente diferente do que eu vivenciei em outras escolas, né, em outras propostas de aprendizagem. Sim. Conta para mim agora como é que todo esse processo, né, esse domínio do inglês, eu sei que a gente sempre vai estudar, sempre vai estar melhorando, né, mas o que você sabe de inglês hoje, como é que você sente, o que te faz sentir
principalmente com relação ao seu trabalho, ao seu futuro profissional? Não, hoje eu me sinto bastante confiante para preparar materiais em inglês, para fazer apresentações em inglês também, para participar de reuniões mesmo que eu não tenha me preparado para elas, por exemplo. Então, eu me sinto bastante confiante em fazer esse uso ao longo do dia a dia. Eu entendo que eu provavelmente cometerei um ou outro erro, mas sei que eu sairei dessas reuniões muito bem compreendido. Você Então, tá, eu você tá tenho na área de desenvolvimento, né? isso. Eu Recursos trabalho humanos, né? em recursos humanos, né? E eu trabalho especificamente com desenvolvimento de pessoas. Sim. E você faz reuniões, né? Com Sim. frequência, tá? E eu vou te pedir uma coisa. Se você tiver alguma uma história, alguma coisa, alguma experiência que você viveu que possa servir de exemplo para que você superou, algum problema que superou com, com o domínio de inglês, que você possa compartilhar com a gente, para pessoas que estão passando por essa fase na vida, né? Pode ser interessante. Você tem alguma coisa para nos contar? Tem uma que aconteceu, acho que faz mais ou menos uns 10 meses, mais ou menos. A minha líder ela estava em uma reunião com um dos executivos da companhia e apresentando alguns dados sobre um projeto nosso. E como havia algumas questões técnicas sobre o projeto, ele ficou com dúvida. Então ela me chamou e falou: olha, é o seguinte, ele gostaria de saber tais e tais informações sobre a escola. Falei: olha, é difícil eu escrever aqui. Se quiser, eu posso explicar para ele. Mas eu não tinha entendido que eles estavam em reunião naquele momento. Tá. Ah, falou: tudo bem, então eu vou te incluir na reunião aqui com ele para explicar isso para ele agora. Ah, tá bom, né? Vamos lá então, vamos explicar esse negócio. Já era, né? Vai ter que acontecer. E deu muito certo para explicar para ele. Ele trouxe até algumas outras dúvidas sobre o mercado de trabalho brasileiro, então também era algo fora do contexto Certo. comum que nós estávamos vivenciando daquele projeto nosso, e que aí foi possível também explicar articulando algumas questões sobre o Brasil naquele momento. E Tá. tudo isso fazendo uso dos tempos verbais, enfim, dessa capacidade de se mover dentro do idioma que o método permite. Isso é muito legal, né? Muito bom. E para a gente finalizar, acho que o que é importante é a gente não deve focar exatamente. O pessoal fala muito de fluência. A fluência é uma coisa que requer anos, fluência de verdade, né? O que a gente precisa ter é competência linguística, né? Que é a capacidade de entrar numa reunião e resolver um problema. É para isso que você está lá na sua empresa, né? Para Sim, resolver sim. problemas, para trazer soluções. E aí, na vida real, não importa se você errou aqui e ali, você tem que resolver o problema. E com o tempo você vai se aprimorando até que você tenha um nível alto de inglês, avançado, até fluente, mas leva tempo, né, Leandro? Sim, leva tempo. A questão é a construção, é o passo a passo. Então, Sim. é, eu, por exemplo, não me limito às aulas, né? Eu uso o conhecimento que eu ganho ao longo das aulas para ler algumas coisas, para assistir outras, Sim. Precisa enfim, ter envolvimento com o idioma, né? para ter esse contato com o idioma todo dia. Ah, E para ir conquistando cada vez mais essa competência linguística. Sem mirar especificamente a fluência. Eu creio que ela é muito mais uma chegada do que um caminho em si, né? O caminho a sim. gente vai É. construindo com esses Eu, aprendizados ao longo do tempo. eu falo disso porque essa história de ser fluente acabou botando uma pressão muito forte em cima das pessoas. Sim, sim, Porque é como a gente falou, se você consegue montar frases, você consegue se comunicar em inglês com vocabulário, na verdade, para aprender inglês para o trabalho é mais fácil do que parece. O vocabulário é mais restrito. Se você dominar aquele vocabulário da sua área de atuação e consegue montar frases, você começa a tramitar, começa a se virar em inglês. sim, sim. Então, é muito mais simples do que parece, né? Mas requer, lógico, estudo. Sem estudar, Sim, sim. ninguém faz nada, obviamente, né? Não, não vai, não vai. Só tendo uma ou duas aulas semanais não Precisa. não vai ter É, sucesso. legal. Cara,
tá excelente, o seu depoimento super legal. Você é uma pessoa que eu vi você crescer, né? Desde quando você começou e você tá lá, eu acompanho o seu desenvolvimento, as coisas pelas quais você tem passado. E como eu até falei com uma outra pessoa que fez uma entrevista essa semana, uma coisa é falar, eu entrei numa reunião, só que quando você está lá, na frente de uma pessoa, da sua líder, com alguém, um estrangeiro, alguns pares seus, né? Pessoas de liderança, a coisa esquenta, né? Sim, Se sim. você não estiver preparado, você não lembra nem o nome da sua mãe. Porque dá aquele branco, na verdade, por isso que a certeza dos tempos verbais, com os building blocks lá, aqueles números, ajuda você a encontrar o caminho para você, basicamente, internalizar esses conceitos, porque na hora que chega uma pressão, você é pego de surpresa, né? Entra numa sala e começa a reunião, tem muita gente, é como falar em público para muita gente, né? Sim, A sim, pessoa sim, entra em sim. pânico, na verdade. Então, é preciso ter certeza do que está fazendo para poder acalmar e realmente trabalhar, fazer acontecer, né? Exatamente, exatamente. Tem ali na hora, a pessoa vai ficar nervosa. Se Vai, fosse sempre. uma conversa em português, provavelmente ela ficaria também. Aí Exato. tem mais a questão do idioma. É, Então, ela tendo a confiança que ela domina algumas estruturas, que não sabe tudo, mas ela consegue se mover dentro daquele universo, já é bem mais de meio caminho andado. E é, aí, isso com certeza, eu garanto que o método proporciona para nós com um curto espaço de tempo. é isso aí. Muito obrigado. Foi super produtivo, foi muito legal. E fico feliz também de você, com o método, ter crescido, estar preparado para os desafios que vão surgir na sua vida. Isso é o que importa. Que isso, Molly, eu que agradeço a oportunidade também. Sou muito grato a Nine Arts por tudo que me proporcionou de aprendizado. Não só de aprendizado, mas amigos que eu construí aí. Mas o É isso. aprendizado fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira, na minha confiança em seguir os próximos passos. Maravilha. Cara, muito obrigado e a gente se fala. Obrigado, abração. Tchau, Valeu, tchau. abraço, tchau.